Tempo de trabalho, tempo de produção e tempo de rotação. Antes de passarmos para os próximos temas, vamos aprofundar um pouco na questão temporal, inclusive para evitar eventuais confusões que possam ser criadas quando pensamos em tempo de trabalho como uma unidade de medida de valor das coisas e como diferentes tipos de tempo que estarão envolvidos na produção das mercadorias. O valor de uma mercadoria ele estará ligado ao tempo de trabalho socialmente necessário. E esse tempo ele é composto por duas propriedades. Uma quantitativa, ou seja, uma unidade temporal, ao mesmo tempo que esse trabalho também se compõe por uma qualidade específica. Isso quer dizer que 1 hora de trabalho de um padeiro é qualitativamente diferente de 1 hora de trabalho de um mecânico, por exemplo. Ambos têm entre si qualificações diferentes que não são perfeitamente fundíveis e inclusive poderão ter valores diferentes, especialmente se pensarmos numa outra situação entre um trabalho pouco qualificado e um trabalho que demanda uma alta qualificação, com muitos anos de estudo para sua formação, por exemplo. A diferença qualitativa entre o trabalho de apanhar maçãs em um pomar e o trabalho de programar uma complexa rede neural artificial. Assim, diferentes custos de reprodução de determinada mão de obra irão necessitar de diferentes custos de reprodução, sejam eles por necessidades sociais, sejam para a formação desta mão de obra. Ou seja, mais tempo de trabalho prévio é necessário para formar a qualificação de uma mão de obra especializada. Entendida essa parte, destacando que existem diferenças qualitativas no tempo de trabalho, vamos por um momento ignorá-las e tratar como se todo o trabalho fosse uniforme, pois quando tratamos de trabalho social, ou seja, trabalho abstrato, um trabalho complexo pode ser representado por uma quantia X de determinado trabalho simples, ou seja, um trabalho qualificado concreto pode representar, no sentido de valor, 2 horas de trabalho simples concreto. É nesse momento que criamos a ideia de trabalho abstrato, como uma massa uniforme de esforço físico ou intelectual de trabalho em abstrato. Uma vez igualadas a unidade de trabalho em tempo de trabalho abstrato, passamos a analisar outras implicações de tempo no processo de produção. O tempo de trabalho, como já havíamos explicado no início da série, se trata de uma média social. Logo, deve ser enxergado como uma massa de trabalho uniforme, coletivo e não individual. Contudo, não necessariamente o tempo de trabalho para a produção de uma mercadoria condiz necessariamente com o tempo necessário para sua produção. Isso acontece por vários fatores naturais, físicos e biológicos, que alteram as próprias características do processo de produção e são etapas necessárias para a produção de determinado produto. Em que pese, com o desenvolvimento das forças produtivas, essas características possam mudar a partir do desenvolvimento de novas técnicas. Assim, podemos afirmar que são as técnicas conhecidas em determinado momento histórico que irão também determinar uma média de tempo necessário para a produção de determinada mercadoria. Por exemplo, se em determinado clima a cultura de trigo demora, em média, 5 meses do plantio até a colheita, é falso imaginar que o valor do trigo equivale a 5 meses de trabalho. Esses 5 meses são o tempo necessário para a produção, pois esse tempo é uma condição natural intrínseca ao próprio método de produção. Esse tempo, porém, ele não é estático com o avanço das forças produtivas. O ser humano pode desenvolver técnicas ou sementes transgênicas, enfim, que reduzam esse tempo, o que inclusive será desejável. Uma vez que entendemos que diferentes processos produtivos têm diferentes tempos de produção, independentes do tempo de trabalho,
Como então o capital variável pode se organizar nesse tempo de espera da produção? Bom, são possíveis 2 caminhos. O primeiro, evidentemente, seria a suspensão do processo produtivo, aguardando a sua conclusão, e a força de trabalho então seria liberada ou dispersa. Em termos mais simples, poderíamos dizer que o trabalhador seria inútil, então poderia ser demitido. Nessa situação, por razões como a sazonalidade da produção, não permitiria um novo adiantamento de capital, e tudo o que seria possível ao capital seria aguardar as condições necessárias para um novo período produtivo, como podemos observar muito frequentemente na agricultura. Contudo, especialmente na indústria de transformação, pelo nível de planejamento e pela natureza da atividade, é possível realizar outra possibilidade, e esta possibilidade é o adiantamento de uma nova parcela de capital, o qual irá criar várias camadas fracionadas de capital ao mesmo tempo, numa linha produtiva, na qual você terá diferentes parcelas de capital investidos e que se encontrarão em momentos diferentes do processo produtivo, e que, de certo modo, garantirá um fluxo constante de capital ao longo do tempo. Existirá um fracionamento do capital, cada um em um momento diferente. Isso significa que, ao mesmo tempo, você vai possuir novas matérias-primas entrando no início do processo de produção em uma indústria, enquanto você terá outras mercadorias já saindo prontas ao final da linha de produção. Isso significa que na indústria de veículos, por exemplo, ela não irá produzir um veículo por vez. Ela realiza um empilhamento de capital, de modo que adianta capital variável e capital constante, a fim de manter uma produção constante e com o maior nível de produtividade possível. Vamos fazer um organograma para que isso fique um pouco mais claro. Se inicia a produção de uma mercadoria com X horas de trabalho. Contudo, agora essa mesma mercadoria que começou a ser produzida precisa aguardar a passagem do tempo para que se obtenha o resultado esperado desse trabalho. Agora é necessário verificar: é possível e o produtor tem à sua disposição capital suficiente para realizar um novo adiantamento de capital? Se a resposta for não, então agora será necessário aguardar a conclusão da rotação desta primeira parcela de capital adiantado, para que somente após sua realização, ao final da produção, o mesmo capital possa ele mesmo ser reaplicado no processo produtivo. Contudo, se a resposta for sim, então uma nova parcela de capital, que se encontra ainda na forma capital dinheiro, é adiantada e se transforma em capital mercadoria. Esse processo se repete reiteradas vezes até que não seja mais possível realizar um novo adiantamento, seja por causas físicas, como falta de espaço físico ou necessidade de maturação, bem como por falta de capital disponível. O que cabe destacar aqui é como, com o ganho de escala, uma grande parcela de capital consegue ser muito mais produtiva do que uma pequena parcela de capital. Pois vamos supor, um grande capital no valor de 100x poderá ser fracionado em 100 adiantamentos autônomos no valor de x e poderá então realizar 100 rotações, ao mesmo tempo que, por exemplo, um capital no valor de 5x conseguiria realizar apenas 5 rotações. Além da produtividade, algumas mercadorias, pela sua própria natureza, só podem ser produzidas por grandes adiantamentos de capital. Por exemplo, a produção de um navio, que pode levar anos, quando comparado à produção de palitos de dente, por exemplo. Como esses, contudo, possuem diferentes valores de uso, não poderíamos afirmar que um é mais ou menos útil do que outro para a sociedade. Contudo, podemos afirmar que grandes projetos que promovem saltos qualitativos no desenvolvimento das forças produtivas somente serão possíveis caso despertem o interesse de grandes capitais, senão eles não serão executados.
Por exemplo, o investimento em pesquisa de uma vacina ou desenvolvimento de cura para uma doença rara demandam certamente muito investimento, muito adiantamento de capital, para que um resultado que muitas vezes não possa retornar com uma margem de lucro satisfatória para o interesse do capital, acabarão então por nunca serem desenvolvidas em um sistema capitalista, simplesmente pois nesse sistema não há condições viáveis para que isto ocorra. Por isso que quando falamos em tempo de produção ou de desenvolvimento, isso gera um novo fator de análise que precisa ser feito, o tempo de rotação do capital. Um curto tempo de rotação de capital é o mais ideal na visão do capitalista, uma vez que ele pode, em um curto espaço de tempo, extrair mais valor com o movimento daquele capital e já reinvesti-lo, inclusive agora numa proporção expandida, novamente em um novo processo de produção, que esse então irá gerar uma nova parcela de mais valor a ser apropriada, inclusive se resguardando de maiores riscos em caso de não realização desta mercadoria. Enquanto, por exemplo, atividade como a silvicultura, plantação de árvores, que uma única rotação de capital irá durar anos para se concluir, o que faz com que essa atividade acabe por ser desinteressante ao capital, uma vez que exigirão altíssimas taxas de lucro como a única condição para que então sejam viáveis no modo de produção capitalista. Isso implica que um menor tempo de produção e tempo de rotação de capital também menor serão cada vez mais interessantes ao capital, uma vez que o capitalista com a mesma quantidade de capital poderá mover uma quantidade maior de trabalho e assim acelerar a valorização do seu próprio capital. Essa tendência à aceleração, por se encontrar no cerne da organização e da lógica do modo de produção, acaba por se aplicar a tudo à nossa volta, no dia a dia, na rotina de trabalho e até mesmo no lazer. É uma consequência direta dessa tendência da aceleração da rotação de capital. Outro tempo que agora precisamos incluir também em nossos cálculos sobre o tempo de rotação é o tempo do término da produção até a realização, ou seja, da venda dessa mercadoria no mercado. Como esse tempo também vai estar integrado dentro do tempo de circulação, quanto mais esse tempo for reduzido, também mais interessante é para o capital produtivo, para que este possa novamente adiantar este mesmo capital no início de um novo processo produtivo, para que assim consiga gerar novamente mais valor a ser apropriado. Precisamos entender essa dinâmica para que faça sentido assim entender onde se encontra o papel a ser desempenhado pelos capitais de outras naturezas, sem ser o capital produtivo, que é nesse ponto que iremos tratar no próximo vídeo.